Paz do Senhor, jovens leões de Judá. Mais uma manhã de domingo em que nós vamos aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras, estudando a lição 9, Promessas de Deus para os Vencedores. O versículo do dia diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A verdade aplicada: o crente que milita no exército de Cristo tem a promessa de que receberá o justo galardão. Quais são os objetivos da nossa lição? Entender a seriedade de nossa batalha, compreender que a nossa batalha tem uma recompensa espiritual e solidificar em nós a certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre as promessas existentes para os vencedores, bem como as responsabilidades e as armas que temos à nossa disposição. Não basta apenas estar na batalha, urge militarmos com excelência. Com certeza, a promessa sim de recompensa para aqueles que forem fiéis até o fim. Vamos entender a nossa batalha. O que é a nossa batalha? Desde que aceitamos a Cristo como Salvador, passamos a integrar o exército de Cristo. Ele nos alistou para uma grande obra, objetivando a salvação de almas e a destruição do poder do mal. Então eu acho que é interessante, juventude, que você possa verificar se você tem feito parte desse exército. Ele já nos alistou para essa grande obra. E ela tem objetivos claros, que é ganhar almas, trazer vidas que estão perdidas para o reino de Deus. E isso é importante que você possa pensar se você é um ganhador de alma e também destruir o poder do mal. Nós precisamos entender que nós temos sobre nós responsabilidade. Assim como tem a promessa de dar o galardão para aqueles que cumprirem com este chamado, também vai ter cobrança daqueles que não ganharam almas para o reino de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes da maldade. O que esse versículo da palavra quer nos ensinar, quer nos falar? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele deixou bem claro que a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o diabo e seus anjos. Porque às vezes a gente fica chateado com certas pessoas pelas suas atitudes, mas quando a gente olha para essas pessoas, a gente não pode olhar para o ser humano, mas nós temos que saber que o que está nela, agindo nela e através dela, que é o diabo e seus anjos. Nosso adversário milita dia e noite, conspirando e armando
suas ciladas para derrubar cristãos e prender pessoas ao que desagrada a Deus. Isso é verdade. Satanás, ele não dorme. Ele está sempre na espreita, como diz a palavra, né? Ele está ao nosso derredor, em nosso entorno, esperando uma oportunidade para lançar os seus dardos inflamados. Nosso papel como soldado de Cristo é batalhar todos os dias, buscando forças em Deus para vencermos o inimigo. E uma coisa que precisa ficar claro é que nós não vamos vencer o inimigo se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos cheios da palavra para combater as astutas ciladas do maligno. Cristo nos deu um exemplo glorioso ao vencer o diabo com a palavra de Deus na hora da tentação. Veja vocês, jovens, ele não perdoou nem o Filho de Deus, nem Jesus. Ele fez questão de ir lá tentá-lo, tentar dissuadi-lo da sua missão. Mas nós vemos o grande exemplo que Cristo deixou. Ele militou, ele lutou contra Satanás simplesmente com a palavra. Mesmo Satanás apresentando a Jesus a palavra de Deus, achando que ele poderia vencer Jesus, no momento em que Jesus estava ali, de certa forma, debilitado, por causa dos 40 dias e 40 noites que ele fez de jejum, mas Jesus o combateu com a palavra. Por isso, o crente precisa estar cheio da palavra, ter conhecimento. Na hora da luta, na hora da nossa guerra, nós militarmos espiritualmente, temos que ter as nossas ferramentas, que é a palavra de Deus. Que possamos desenvolver a nossa fé, que é uma arma poderosa contra os ardis de Satanás. É verdade. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa ter fé que você vai vencer. Mas não basta ter fé, precisa pôr em prática. Segundo ponto, militamos contra um sistema mundano e maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob influência do maligno. O maligno está no mundo trabalhando sem cessar para destruir as vidas, para que elas não alcancem a salvação. Olha o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Deixou registrado em sua missiva, ou na sua palavra, que o mundo jaz no maligno. Em outra parte, adverte que o que existe no mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Infelizmente, temos visto o atuar das trevas em todas as esferas da sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, nos núcleos educandários e etc. É perceptível as ideologias sociais e as filosóficas, tais como o hedonismo, ou seja, busca desenfreada pelo prazer, o pragmatismo, os fins justificam os meios, o relativismo. Não existe verdade absolutas e pluralismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus. Tudo isso são artimanhas de Satanás, né? Que ele coloca nos corações das pessoas que não têm Jesus. E nós podemos ver que hoje as pessoas, quando você vai falar da palavra de Deus,
eles vão dizer assim, ó, isso é relativo. O que é isso? A lei do relativismo. O que é verdade para você não é para mim. Então há esta grande luta espiritual. Por isso que nós precisamos estarmos cheios da palavra, termos conhecimento, para que você tenha argumentos para debater com essas pessoas que têm essa visão, né? Que todos os caminhos, por exemplo, levam. Você já ouviu isso? Pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. E nós sabemos que não é verdade. A Bíblia diz que só há um caminho que conduz ao céu, que é Jesus. Precisamos estar atentos para que não sejamos levados pelos enganos de Satanás. Por isso, precisamos estar a todo momento com a nossa mente em alerta. Quem tem conhecimento bíblico, quem estuda a palavra, ele sempre vai ter uma saída. Ele sempre vai ter uma palavra para combater uma mentira. O crente precisa sempre refutar as mentiras de Satanás. Segundo ponto, promessas aos vencedores. Tomando como base as 7 igrejas da Ásia, descritas no Apocalipse, destacamos as promessas de Deus, aqueles que vencerem o mundo e as investidas de Satanás. Né? Uma promessa para cada igreja. Se analisarmos as 7 igrejas da Ásia, perceberemos que cada uma delas recebeu uma promessa diferente. Observando o contexto, deparamos-nos com desafios, adversidades, tentações e perseguições diferentes. Estas promessas coadunam entre si, mostrando que sempre haverá promessas para os que vencerem sua lida espiritual ou a sua luta espiritual. Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Né? É isso que nós lemos lá nas cartas às igrejas da Ásia Menor. Promessas de Deus. Né? Segundo ponto, dificuldades da igreja. Isso é verdade. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, assim, porque a igreja somos nós. As igrejas do primeiro século sofriam as mais horríveis perseguições. Para a igreja de Esmirna, João, em sua revelação, chega a dizer que o diabo lançaria alguns na prisão e enfrentaria prisão de 10 dias. Ou seja, esses 10 dias era uma forma de dizer que não era por muito tempo que eles seriam presos, mas seriam soltos também. Seria um tempo a perseguição, mas que havia perseguição, que haveria sim e houve. Né? Para os cristãos de Pérgamo, o texto é enfático ao dizer que naquela cidade existia o trono de Satanás. Nas outras igrejas encontramos o mundanismo que entrou sorrateiramente no meio da igreja, bem como a frieza espiritual, fazendo com que os cristãos vivessem uma vida sem brilho e desmotivada. Estas igrejas nos ajudam a entender que em todas as épocas tem os seus desafios, mas precisamos estarmos firmes e combater o bom combate de Cristo. Isso é verdade. Sempre houve na igreja, sempre teve problemas, né? Mas a promessa de Cristo é para aqueles que forem fiéis até o fim. Todo aquele que passar por lutas, passar por tribulações e vencer, esses herdarão o céu. Terceiro ponto, a natureza das promessas.
Jesus, ao fazer promessas aos irmãos do primeiro século, objetivava despertá-los para viver uma vida digna do seu exército, pois haveria recompensa, como também exortá-los a batalhar pela causa do Evangelho. Estas promessas têm caráter eterno e espiritual. Para os vencedores de Esmirna, a recompensa seria a coroa da vida. Para os vencedores de Tiatira, a autoridade e a vara de ferro para reger as nações naquele grande dia, quando o Senhor descerá com a sua igreja redimida e julgará toda a humanidade. São as mais diversas promessas. Então, quem venhamos ser fiéis ao Senhor, para podermos lograr das recompensas reservadas aos santos vencedores. Isso é essencial para poder receber essas promessas, né? Tem que vencer, tem que lutar, tem que guerrear. O soldado, ele deve estar sempre pronto para guerrear. Ainda que a guerra ainda não foi instituída, mas ele precisa estar pronto, preparado, porque assim que surgir a oportunidade, ele vai lutar e vai guerrear. O terceiro ponto final: Deus, galardoador dos santos. Uma das maiores certezas é saber que Deus não comete injustiça no que tange a nossa batalha. O escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Se Ele não esquece, nós devemos trabalhar, porque Ele vai recompensar a cada um de nós. A confiança do apóstolo Paulo. Um dos maiores ícones do Novo Testamento em batalhar na obra de Deus, Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo tinha certeza, tinha convicção no Deus que o ajudava a triunfar nas batalhas. Nós não podemos guerrear sozinhos. Nós temos que ter as armas da nossa milícia para lutar, para guerrear. Isso a gente vê lá em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ver lá as armaduras que o crente precisa ter para lutar, para guerrear. A certeza das Escrituras. A Bíblia nos assegura que Deus cumprirá todas as suas promessas. Em Tiago 1,12, ressalta que os homens que suportar a aprovação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Em Josué 25:45, vemos que nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu para a casa de Israel. Apeguemo-nos às promessas de Deus em nossa vida, sabendo que alguns atributos de seu caráter é a verdade, é a justiça e a fidelidade. Portanto, tudo pode mudar e passar, mas nele, em Deus, não existe mudança e nem sombra de variação. Vale a pena se dedicar e viver cada minuto nesta batalha, pois teremos a eternidade inteira para desfrutar de coisas que ao homem terreno é impossível imaginar. Isso é uma verdade irrefutável. O homem, ele precisa e deve confiar que se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir cada uma delas. Por quê? Porque Ele não muda. Se Ele prometeu,
ele vai cumprir, pois ele vela por cumprir a sua palavra. Né? Ele é justo, ele é verdadeiro. Né? A sua fidelidade, ela é inquestionável. Por isso, o jovem precisa ter certeza. E para ter certeza, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa meditar na palavra de Deus. Para nós concluirmos a nossa lição deste domingo, Salomão deixou registrado que o melhor é o fim das coisas do que o início. É interessante essa palavra de Salomão, porque eu nasci num lar evangélico, cresci nos braços da minha mãe, na escola bíblica dominical. Mas aquela pessoa que aceita Jesus já de uma certa idade, o princípio da conversão, ele faz tudo. Ele não falta na oração, ele não falta nos cultos, ele tem prazer, ele quer estar sempre na igreja, sempre fazendo as coisas. Mas ao passar dos tempos, ele vai esfriando, ele vai mudando, vai deixando de ter esse amor da sua conversão. E o Salomão diz isso, né? Que o melhor é o fim das coisas que eu começo. Porque você pode começar muito bem, mas terminar muito mal. E o que importa, o principal, é o final. É permanecer fiel. O sábio rei sabia muito bem que muitas pessoas são vencidas pelo desânimo e cansaço, desistindo da batalha. Isso também é muito sério essa questão. Né? Às vezes você começa o ano, você fala, eu vou frequentar a escola dominical. Você começa muito bem, vem uma aula, 2 aulas, 3 aulas, daqui a pouco cadê você? Sumiu, desanimou. Mas você não pode ser assim, você precisa perseverar até o fim. Que venhamos focar na nossa promessa de Cristo todos os dias, sempre perseverando na fé, sabendo que nele somos mais do que vitoriosos. Jovens, a promessa de Deus é para os vencedores. Seja fiel. Tenha certeza. Tenha comprometimento. Seja fiel. Saiba que o inimigo da nossa alma, ele sempre vai lutar para te tirar do foco, que é Jesus. Ele não vai desistir. Ele não vai dar mole para você. Ele não dorme. Ele trabalha 24 horas para tentar tirar você da presença de Deus. Se ele trabalha 24 horas, nós também temos que trabalhar 24 horas. Na leitura da palavra, na oração, na comunhão. Porque só assim você vai poder vencer as suas batalhas, que não são poucas. Que nesta manhã de domingo, você possa refletir e você possa fazer uma análise na sua vida e ver como que está a sua luta, como é que está a sua batalha. Se arma das armaduras de Deus, porque só assim você vai vencer. Amém? Deus abençoe, tenha um domingo abençoado e à noite estaremos juntos no culto da família. Deus seja eternamente louvado.